A diretoria do Vasco, encabeçada pelo presidente Pedrinho, tomou uma decisão acertadíssima. Futuro próximo do Ryan parece ser mesmo a Inglaterra. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! E Ryan também. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor vascaíno ainda impactado, né? Com a belíssima atuação do Ryan no estádio do Morumbi. A gente precisa botar na conta do presidente Pedrinho. Foi ele quem tomou a decisão de arcar com uma despesa, pensar numa logística e trazer o Ryan, que estava com a seleção sub-20 no Egito, fora da delegação, para que ele pudesse chegar antes ao Brasil e reforçar o Vasco na partida diante do São Paulo. Se mostrou uma decisão muito assertiva. O Ryan foi decisivo nos 2 primeiros gols do Vasco, né? Fazendo o primeiro e trabalhando com raça a jogada do segundo. Parabéns. Bom, o futuro do Ryan parece ser mesmo na Inglaterra. Preste atenção nesse corte que eu fiz no nosso pós-jogo do programa Hora do Vasco, logo após a partida. E, cara, se você vê a participação do Ryan utilizando-se da sua melhor forma, que é a parte física, ele entendeu, o Ryan entendeu que a finalização de média a longa distância e a luta no físico são as valências dele. Parece que o Diniz ensinou a ele que ele precisa utilizar essas questões. Tipo assim, ó, Ryan, você tem que utilizar, cara, a sua perna esquerda, que você chuta muito forte, e o seu embate físico. Você tem que ser um cara do duelo. Então ele começa a desenvolver muito o seu futebol, começa a ser um jogador interessante, né? Realmente é um jogador hoje, nos 3 gols tem participação, e a gente coloca aí o Ryan como um jogador que hoje mostra uma evolução, né? Mostra uma evolução interessante, mostra que o Vasco pode mais realmente vendê-lo de uma forma otimizada, de uma forma mais completa, transformar esse jogador numa peça importante. É muito jovem, tem uma força física muito grande, é um jogador de Premier League. Todos nós sabemos que jogadores da altura e da força do Ryan e da finalização são muito utilizados na Premier League, todos nós sabemos disso. É muito raro encontrar um jogador nessa idade e que o desenvolvimento dele vai ser maior. E o Diniz fala, né, que trazer o Ryan, vender o Ryan agora seria rasgar dinheiro, porque ele não pode ser vendido agora, ele tem que ser vendido depois, vai vender por menos. Só que a gente observa que o Vasco, por ter uma dificuldade financeira, já observava o Ryan, né? E obviamente pelas escolhas dos comandantes da comissão técnica, como o Fábio Carille, por exemplo, não ia desenvolver o Ryan de forma alguma. O Ryan era mais uma opção de segundo tempo, de um jovem que está tentando chegar, mas não vai chegar. E quando o Diniz chega, ele promove o Ryan para jogar de uma forma diferente, muito mais atacando o meio do que propriamente a última linha, né? A linha de fundo. É um jogador que perde verticalidade, mas ganha nessa condução de bola central, que proporciona uma finalização, né? Então, ele começa a notar, né, que o Ryan se desenvolve dessa forma e vai ser difícil segurar um garoto com a força e velocidade que ele tem quando está com a bola nos pés. Vai destacar que ele ainda precisa acelerar um pouco mais em alguns lances, precisa acelerar um pouco mais em algumas jogadas, ele precisa ter essa passada de marcha ali da terceira para a quarta, para soltar um pouco mais em momentos que ele precisa dar uma arrancada sem a bola ou até mesmo para disputa contra o zagueiro. Ele arranca muito mais com a posse de bola do que sem a bola. Então, mas é momentos que ele vai com toda certeza evoluir. É um jovem e já está evoluindo. Está claro a evolução do Ryan e com toda certeza absoluta vai ser um jogador
de Premier League. Não tenha dúvida, o Ryan só sai para o futebol da Inglaterra, não sai para outro país. Esquece Itália. A análise sobre o jogador já mostra que o Ryan é um jogador de Premier League. O Ryan é muito bom de bola. O Ryan é um garoto com questões psicológicas que são normais para um menino de 18 anos. Insegurança, medo, dificuldade na confiança. Lineker, você jogou bola, irmão. Sabe bem. Baran, você acompanha futebol há muito tempo. Uma atuação dessa dentro do Morumbi pode ser divisor de águas na vida de um jogador desse. Porque o cara ganha, enfim, a confiança da maturidade. E eu falei, e eu não sou melhor do que ninguém porque eu falei isso, é porque eu sempre soube do potencial desse moleque. E com o Diniz, eu falo, o Diniz vai botar o Ryan ou na seleção ou na Europa. Eu não sei qual vai ser a ordem. Se ele vai primeiro para a Europa, depois para a seleção, ou se ele vai primeiro para a seleção, depois para a Europa. Mas anotem o que eu estou falando. Porque o Diniz vai potencializar o Ryan. É óbvio que isso vai acontecer. Aí é um puta de um treinador que consegue potencializar um craque e um garoto que é um puta talento precisando de oportunidade e de confiança. Encontrou. Aquele gol do Ryan não é gol de jogador normal. Consegue catar, arrancar, passar no meio de todo mundo, chutar a bola. Não é normal, cara. Ele é bom. Ele é bom e sempre foi bom. Muito bom. Às vezes a gente olha para a base do Vasco e a gente é covarde com os moleques. Esse é horroroso, esse é ruim, esse é isso, esse é aquilo. Galera, nem todo mundo é o Neymar. Tanto é que tem poucos. Ou quase nenhum. Maturidade. Cadê o Hendrick? Não está sumido? Não era o craque? Ele é muito bom de bola. O Hendrick vai precisar de tempo para amadurecer. Assim como o Ryan precisa de tempo para amadurecer. Assim como o Ryan vai oscilar. Daqui a pouco ele vai fazer um jogo ruim. Aí vão vir os mesmos babacas de sempre falando: o Ryan é ruim, tá vendo aí? Jogou aquele jogo bem, já tá jogando mal de novo. Jogador de base oscila. Oscila. O Galarza, que tanto foi tirado para merda, é titular da seleção do Paraguai. Tá indo pro Ajax da Holanda. O Tadieres está vendendo pelo triplo do preço que pagou o Vasco. Tem que ter noção para analisar a base, gente. O Ryan é muito bom. Muito bom. E já se preparem, para você que não gosta do Vasco, está aqui assistindo a live, você que é um vagabundo que torce contra, hoje está aqui tentando ver alguma coisa, se prepara, tá? Que você que falava que o Ryan é ruim, se prepara, porque vem aí Elder, Zucarello, Bruno Lopes, o Ítalo também é muito bom, Juninho, Ramon Rick e tantos outros moleques da base que são bons pra cacete. E que vocês ainda vão encontrar o GB, que hoje estava aí relacionado. O Vasco da Gama, amigos. A gente faz craque na colina sempre. E o Ryan é uma prova disso de novo. Cara, que é como lavar a alma ver uma atuação dessa do Ryan, não por mim, mas pelo carinho, por saber o quanto isso é importante para o Vasco. Hoje, na live do A Hora do Vasco, eu falei, há muito tempo o Vasco não bota um jogador para virar destaque no time de verdade. Quem sabe não possa estar nascendo o destaque do Ryan, enfim, desabrochando esse talento. Cara, eu estou muito feliz. Vamos que vamos, Ryan, para cima deles. Que é Vasco, porra, como você está falando. Que honra, cara. Você há de se lembrar que eu fui ao Santiago Bernabéu no jogo Real Madrid e Arsenal e naquela oportunidade falei sobre o interesse do clube inglês no Ryan, que agora tem contrato com o Vasco até o final do próximo ano. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.